um tabloide do Financial Times dedicou um editorial para falar sobre esse novo posicionamento de Washington. O editorial argumentou que a liberdade e a independência estão em risco e que os Estados Unidos estão se afastando do papel de defensores desses princípios. Ele menciona 3 eventos que ilustram essa mudança. Um discurso do secretário de Defesa dos Estados Unidos dizendo que a segurança da Europa deve ser responsabilidade dos europeus. Uma fala do vice-presidente criticando o retrocesso democrático na Europa, enquanto ignora problemas internos dos Estados Unidos, e negociações entre Estados Unidos e Rússia sobre a Ucrânia sem a participação europeia ou ucraniana. O texto também critica Trump por chamar Zelensky de ditador e por condicionar apoio militar a exigências econômicas. No final, o texto ainda alerta que os Estados Unidos estão abandonando seu papel histórico e que cabe à Europa reagir para evitar sua desintegração. Bom, gente, eu aqui vou fazer alguns comentários sobre esse editorial a partir de uma análise que considera a teoria realista das relações internacionais, tá? Então não vai ser algo pessoal nem dando opinião, é apenas uma análise fria onde eu vou analisar os dois lados e fazer o posicionamento segundo essa mesma teoria. De cara, o editorial adota uma visão liberal, assumindo que os Estados Unidos, ao reduzirem seu envolvimento na segurança europeia, estão criando um vácuo que será preenchido por forças autoritárias e expansionistas como a Rússia. No entanto, essa visão ignora um ponto bem importante. As grandes potências agem conforme seus interesses estratégicos e não apenas por incentivos externos. A Rússia já demonstrou uma postura revisionista ao anexar a Crimeia em 2014 e intervir no leste da Ucrânia. Mas esse comportamento não é necessariamente produto de um suposto abandono ocidental, e sim da percepção russa de que a OTAN e a União Europeia estavam avançando em sua esfera de influência. Do ponto de vista de Moscou, e aqui eu estou sendo realista e não parcial, ou seja, preciso observar os dois discursos e as duas posições. Então, retomando para vocês não se perderem, do ponto de vista de Moscou, manter a Ucrânia fora da Aliança Ocidental sempre foi um objetivo central de sua política externa. Agora, o risco do estímulo ao expansionismo depende de 2 fatores. E aí, fator número 1 seria a capacidade militar da Rússia. Embora a Rússia tenha demonstrado resiliência, enfrentado desafios, incluindo sanções econômicas e desgaste militar, a sua capacidade de expandir além da Ucrânia vai depender de quão rapidamente ela vai poder se recuperar do conflito. Agora tem o fator 2 também, a resposta da Europa. Ou seja, se os países europeus fortalecerem sua capacidade militar e demonstrarem credibilidade dissuasória, o custo de uma incursão russa pode ser alto demais para Moscou considerar viável. Se, ao contrário, a Europa continuar dependendo dos Estados Unidos e dividida politicamente, o risco de novas incursões aumenta. É praticamente um cálculo. Bom, mas agora a gente tem uma nova variável explícita, que pode, inclusive, ter uma cara para representá-la. Então eu vou chamar essa variável de fator Musk. Musk, ao priorizar uma abordagem transacional e de curto prazo para a política externa dos Estados Unidos, pode sim acabar criando riscos adicionais. Se os Estados Unidos forem percebidos como uma potência que abandona aliados conforme sua conveniência, isso pode levar não apenas a uma maior agressividade russa, mas também a uma proliferação de disputas regionais. Isso pelo fato de que outros estados podem duvidar da credibilidade do tio Sam como fiador da ordem internacional, seja lá o que essa ordem pode significar ou qual preço seja necessário pagar para mantê-la, tá? O maior perigo, no entanto, não é necessariamente o expansionismo russo descontrolado, mas sim a erosão da coesão europeia e o fortalecimento de uma ordem internacional multipolar instável. Se a Europa não responder de forma coordenada, há um risco de que países como Polônia e os Estados Bálticos acabem buscando alternativas unilaterais para sua segurança, possivelmente ampliando tensões regionais. Eu acho que o editorial tem alguma razão quando alerta para os perigos do recuo dos Estados Unidos. Bom, mas ao meu ver, ele acaba superestimando a relação causal entre essa mudança e um possível expansionismo autocrático. O expansionismo não ocorre apenas porque há oportunidade, mas porque há interesses estratégicos e capacidades concretas para sustentá-lo. Logo, gente, o fator determinante não é a posição dos Estados Unidos em si, mas a capacidade europeia de se adaptar e estabelecer uma postura de dissuasão que seja confiável. Se conseguir, aumenta os custos para o expansionismo. Se não conseguir, torna esses custos bem baixos.